Liderança. Características de um líder. Agora vamos lá para as nossas palavras mágicas, para as palavras da nuvem. Liderança. Características de líderes. Para vocês, o líder precisa ter ou precisa ser? Companheiro. Atencioso. Companheiro. Eu ia dizer, vocês querem um pai. Comunicativo. Responsável. Comunicativo. Responsável. Ético. Ético. Autonomia. Autonomia dele ou ele ter autonomia, porque às vezes tem líder que não tem, ou ele dar autonomia para os outros. Qual é o teu sentido? Ele ter? É porque ele pode ter ou não ter autonomia, né? Porque, não, eu preciso conversar com o meu chefe para ver como é que é isso. Ou ele dar autonomia para os seus subordinados. Teoricamente, né, professor? Articulado. Ele, por ser um líder, ele, tipo, tem que ter autonomia, assim, na sala, se o professor não tá, por exemplo, alguma coisa do tipo. Então, nesse quesito, né? Então, ele precisa ser autônomo nessa parte. É nesse quesito que eu imaginei. Mas sabe que nem Empático. sempre, né? Empático. Articulado. Articulado. Deve navegar bem entre todos. É nesse sentido? Isso. Das relações inter e intrapessoais. Ei, gente boa, o que mais? Como é que disse o meu sobrinho hoje para minha mãe? Não, mano. A minha mãe, ai, pelo amor de Deus. Comigo não. Confiável. Confiável. Ter boa percepção. Ser sábio, professora. Sábio. Honesto. Honesto. Se honesto no confiável, eu vou anotar aqui credibilidade. Tem que ser uma pessoa que passa credibilidade, porque se ele, né, não passar, credibilidade. O que mais? Rigoroso. Traduzo. Rigoroso. Eu acho que ela quis dizer pulso firme, uma pessoa que tenha... Saber a hora de ser... Na verdade, poderia ser flexível também. Mas como é que ele vai ser transparente, né? Tem que saber dosar bem, né? Tá, eu vou colocar, então, situacional. Isso. Alguém tinha falado, um menino tinha falado outra. Eu falei transparência, professor, ser transparente. Altruísta. Pra mim é o principal esse. Ser humilde também, né? Que ninguém colocou. Sim. Tudo isso é muito difícil. Simpático. Eu acho que tem que ser humano. Humano. Sabe o que eu me lembrei? Que às vezes eu brinco e digo, ai, pelo amor de Deus, gente, eu tenho que fazer um curso. Um curso assim, ó, como não ser Bolsonaro para cortar seus colegas de trabalho nas reuniões. Ai, não é fácil. Ser disciplinado, professor. Disciplinado também. Disciplinado. Exemplar, né? Sim. Demais, tem que ser demais. Tem que ser a cara. Eu vejo assim, empresa familiar, quando ela começa a crescer, o dono quer cobrar dos funcionários que eles cheguem cedo, mas aí os filhos dele não chegam, né? Isso aí começa.
Aí começa a bagunça. O seu Hilário Zen, né, porque ele era vivo, não sei como é hoje, mas noras e genros, filhos e filhas, todos trabalhavam. Ele não admitia e trabalhavam no esquema de ter horário como se fosse funcionário. Não queria que fizesse diferença para não ter problema. Eu lembro de uma nora dele que tinha tido bebê e que tinha que voltar a trabalhar e estava com aquele bebê ali, com o babá, e ela chorando, daí dizia para minha mãe, ai meu Deus, uma mulher tão rica dessa, ai meu Deus, ela tem que trabalhar porque o sogro obriga. Mas é essa questão do exemplo? Exato. É saber diferenciar, né? Uhum. Sim, tá trabalhando, tá trabalhando. É, bem isso. Podemos girar aqui a nossa nuvem? Vamos ver o que dá. Ou alguém gostaria de complementar? Acho que eu não ouvi o Nelson. Nelson tá aí? Oi. Oi, acho que eu não ouvi você. Você sugeriu aqui? Não, eu não pois sugeri. Então. É que pior, o pessoal já falou tudo praticamente. Como eu posso dizer? É ser compreensivo. Compreensivo. Vamos rodar, então, a nossa nuvem. Obrigada, Nelson. Estamos aqui. Print screen. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês conseguem ver na minha tela aí que eu tenho que ativar o Windows? Vocês conseguem ver? Aparece para vocês essa marca d'água? Sim. Sim, aparece. Sim. É que o meu computador é esquisito. Às vezes eu entro, aparece, às vezes eu entro, não aparece. É porque ele deve ter um administrador e deve ter algum outro problema. Aí quando eu entro pelo administrador, não aparece. Tá atualizado? Eu tenho que ver se eu tenho que renovar isso aqui também. Vamos ver aqui. Vou colar. Então, todas essas nossas características aqui. Vamos assistir a um vídeo de um estudioso nessa área de liderança e o que foi que ele mapeou. Eu deixei aqui um vídeo que ele é complementar sobre líder. Tá? Ele dá umas dicas desde como você deve apertar a mão da pessoa, de que lado você deve entrar quando você vai para um auditório, por que você deve entrar pelo lado esquerdo, e toda uma linha de dicas que é interessante, se não for para nós usarmos, mas para nós percebermos quando os outros estão usando conosco. Tá, pessoal? Então, esse vídeo aqui a gente não vai assistir agora, para vocês assistirem depois, com calma, fazerem as suas anotações. A gente vai assistir a esse aqui. Do professor que fez uns estudos sobre isso, tudo que a gente mapeou aí, sobre as características dos líderes. Então, eu vou colocar para vocês no chat. Se alguém não conseguir assistir junto com a gente, assiste aqui. Eu vou colocar ele para rodar aqui, para eu poder mudar o modo de visualização. Aqui, parou. Agora eu vou mudar aqui o meu modo de apresentação. Parar de apresentar. Aqui, uma guia. Então, vamos ver aqui. Ser uma referência, ser aquele ou Tudo ok? Vocês estão vendo, estão ouvindo? Sim. 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 que as outras pessoas escolhem seguir. Durante 20 anos, trabalhando com o desenvolvimento de líderes, eu identifiquei 7 características que fazem toda a diferença quando se trata de liderança.
E eu vou te dizer uma coisa, a maior parte delas é completamente diferente do senso comum de quais são as características de um grande líder. E eu vou abordar aqui com você hoje as nuances de cada uma dessas 7 características. Eu, particularmente, acho a de número 6 a mais desafiadora. Mas vamos ver, para você, qual delas é a mais desafiadora. Quando eu comecei minha pesquisa 20 anos atrás sobre liderança, um tema que eu sempre fui apaixonado, eu imaginava que grandes líderes eram pessoas carismáticas, pessoas extrovertidas, pessoas comunicativas. Mas hoje eu posso te dizer que nada está mais longe da realidade quanto isso. Durante esses 20 anos, trabalhando com milhares de líderes, vários empresários, diretores, executivos, foram mais de 200 mil pessoas em eventos, mais de 20 mil pessoas que fizeram curso comigo em programas de imersão com mais de 5 dias e mais de 1000 líderes que eu atendi no 1 a 1 como coach, como mentor. O que eu descobri é que existem grandes líderes que são tímidos, que são introvertidos e que falam pouco. E que as características que fazem uma grande diferença não tem nada a ver com isso. Eu quero compartilhar com você, a partir de agora, as 7 características que eu mais vejo comumente naquelas pessoas que naturalmente lideram com muita facilidade. A primeira característica é que elas possuem uma visão clara do propósito, daquilo que elas querem construir. As pessoas que se conectam com esse propósito, naturalmente acabam seguindo. Ao longo desses últimos 15 anos, principalmente, eu tenho feito uma enquete nos meus eventos de imersão. Eu tenho perguntado para os executivos que participam o seguinte: encontre aí um exemplo de um grande líder, de uma grande líder, que não tinha um propósito, que não tinha uma visão inspiradora. E eles saem pensando, e debatem, conversam, pesquisam. E depois de mais de 15 minutos ali conversando em grupo, ninguém consegue chegar a um exemplo sequer. Eu também não encontrei nesses últimos 15 anos. Porque todo grande líder, seja ele ou ela, tem uma visão inspiradora. E essa visão inspira todo mundo, Gilberto? Não. Na história da humanidade, nós não tivemos até hoje um líder que tivesse uma visão que inspirasse todo mundo. Inspira uma grande quantidade de pessoas, mas não unanimemente. Então, um líder é aquele que propõe uma ideia, um propósito, que se conecta com um grupo significativo de pessoas que têm aquele mesmo anseio. E é por isso, então, que começa a conexão. Mas só essa característica é suficiente? Não. É preciso que hajam outras características. A segunda característica está conectada a um nível de confiança. As pessoas precisam se sentir seguras com esse líder, com essa líder. É preciso que essa pessoa tenha integridade, ou seja, é uma pessoa que, se você encontrar lá no particular ou em qualquer outro lugar, é a mesma pessoa, com as mesmas ideias, com as mesmas convicções. Então, dá aquele senso de, sabe, de caráter, de confiança, de credibilidade. Outra coisa importante é que é muito comum que, para que as pessoas confiem em algo, principalmente no aspecto profissional, tenha também preparo. Ou seja, aquela pessoa que tem preparo para conduzir os demais na direção proposta. É aquela pessoa que tem preparo para tornar realidade aquele propósito que ela defende, que ela acredita, que ela quer ver acontecendo. Então, é uma pessoa íntegra e também uma pessoa preparada, capacitada para conduzir esse processo. A terceira característica é que, diante de grandes desafios, essas pessoas permanecem tenazes. Elas continuam fortes, conectadas com esse propósito, com essa visão que elas querem construir. Mesmo quando a vida delas está em risco, elas não arredam o pé. Mesmo quando elas estão prestes a perder sua riqueza, seu patrimônio, elas não arredam o pé. Mesmo quando várias situações na vida delas estão em risco, de modo que elas vão passar necessariamente por grandes dificuldades, se elas continuarem defendendo aquele propósito, aquela ideia, elas continuam. Essa tenacidade, essa atitude frente aos desafios faz com que as pessoas pensem: uau, quando eu crescer eu quero ser assim. Como essa pessoa consegue se manter fiel a esse propósito mesmo numa situação como essa? E é aí que começa a construir ser um exemplo inspirador. A quarta característica está conectada a esses líderes manterem a conexão das pessoas com o propósito. Sabe, falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, 20 vezes,
quantas vezes forem necessárias. Os líderes estão continuamente ajudando as pessoas a manterem essa conexão, aquilo que queremos construir, para onde estamos indo, o que estamos construindo. E sabe que algumas pessoas reagem de uma forma diferente. Então, líderes estão sempre colocando lenha na fogueira, mantendo a conexão psicológica, emocional, intelectual de cada pessoa que está compondo aquele time em relação àquele propósito desejado. Eles sabem que isso faz parte da sua rotina. Eles sabem que isso faz parte da sua função. E, portanto, não se sentem chateados, cansados, exaustos de estarem falando as mesmas coisas todos os dias, porque eles sabem que isso é importante. A quinta característica é que eles dedicam tempo de forma estruturada para desenvolver as pessoas, para ajudar as pessoas a aprenderem a fazer melhor o que elas estão fazendo, para ajudar as pessoas a desenvolver habilidades. Se você parar para analisar, você vai perceber isso em filmes, onde o líder, o protagonista, o ator principal está ensinando as pessoas a se prepararem para algum desafio que vai acontecer. Ele conversa e ensina outras pessoas a lidarem com a situação que estão vivendo. Então, líderes dedicam tempo, dedicam energia, colocam a sua inteligência a serviço do desenvolvimento das pessoas que estão com ele naquela jornada. Isso significa que ele vai encontrar um espaço para fazer isso, porque eles sabem que isso é vital, é importante para que aquele propósito se manifeste, para que aquela realidade realmente se manifeste na vida de todas as pessoas que estão nessa jornada com ele. A sexta característica é que eles estão continuamente lendo o contexto. Eles estão toda hora observando o que está acontecendo e ajustando a estratégia, mas sem perder a conexão com o propósito. E muitas vezes precisam fazer escolhas que colocam suas próprias conveniências, seus interesses pessoais em segundo plano, abrindo mão muitas vezes de coisas que são importantes para realizar o propósito, que para ele ou para ela é ainda mais importante que as suas questões pessoais. Então, se você for estudar a história de grandes líderes, você vai perceber que muitos deles abriram mão de suas carreiras, outros abriram mão da família, outros abriram mão até, de certa forma, da sua saúde, porque eles estavam tão dedicados à realização daquele propósito que, momentaneamente, eles abriam mão de algumas coisas porque eles tinham convicção que o propósito, que a missão, que aquele objetivo era ainda mais forte. E por isso que eu disse que esse é na minha visão, dos mais desafiadores. Porque geralmente as pessoas querem construir grandes coisas, mas não estão dispostas a pagar o preço. E nessa vida, tudo tem um preço. Estudar tem um preço. Não estudar também tem um preço. Economizar hoje, fazer investimentos para você ter uma garantia no futuro, tem um preço. Não fazer isso, também tem um preço. Você cuidar da sua saúde, tem um preço. Não cuidar, tem um preço. Então, líderes sabem que se tem um propósito grande o suficiente, se aquilo é realmente importante para ele e para muitas outras pessoas, também tem um preço. E eles pagam o preço. Sétima e última característica. São humanos. Líderes são humanos. O que significa isso, Gilberto? Eles têm medo, eles sentem raiva, eles sentem tristeza. Só que eles usam essas emoções para alavancar, para gerar ainda mais energia para realizarem o propósito. Muitas pessoas acham que líderes são super-humanos, mas na verdade, líderes são humanos com super propósitos. Como Goethe dizia, quando você tem um porquê bastante forte, você sempre encontra um como. E você pode me perguntar o seguinte, mas Gilberto, todas as pessoas podem desenvolver essas características de grandes líderes? Não, não todas as pessoas. Apenas aquelas que sentem uma incrível, uma profunda vontade de desenvolver essas características. Apenas aquelas que já sentiram um chamado em seus corações para realmente servir a um coletivo, para fazer a diferença. Essas pessoas, se têm um motivo realmente forte, sim, têm condição de desenvolver todas essas características. E, aliás, geralmente desenvolvem. E foi exatamente para essas pessoas que nós construímos a formação em liderança contemporânea. Um programa, uma jornada em que as pessoas desenvolvem as competências necessárias para liderar em qualquer contexto. Tem mais informações sobre a formação no site da Nortus.
Hoje eu compartilhei com você as 7 características dos grandes líderes. E para você, qual dessas 7 características você acha que é a mais difícil? Coloque aqui nos comentários e eu te espero no nosso próximo encontro. Até lá, tchau, tchau. Retornando, então. E aí, pessoas? Qual a característica que vocês acharam mais importante? Vocês concordam com ele? Ou tem outra que vocês acham que é principal? Não, concordo, sim. E o interessante foi, eu acho que a sexta, como ele falou, tipo, a renúncia, né? Sim. Eu também concordo com ele. Eu gostei muito também da 7ª, né? De reconhecer que eles são humanos. Também. Que eles têm emoções. Eu achei muito interessante a 7ª. E que vem ao nosso... Eles cobram da gente, eles também são cobrados, né? Então... É que é o dominó. Eu acho que talvez a mais difícil seja manter as outras pessoas na mesma conexão que ele, fazer as outras pessoas terem a mesma força para o propósito. Ter a mesma visão, né? Principalmente quando é para fazer mudança, né? Que tem pessoas que não se adaptam a mudanças. Então é muito difícil. E que a mudança tem que ser muito naquele estilo. O gato subiu no telhado. Sim. O gato escorregou. É o gato caiu. Aí o gato morreu. Mas não pode chegar e dizer que o gato morreu. Bom, né? As pessoas acham que a mudança é para uma coisa ruim, mas na verdade não. É sempre aprimorar, né? Sempre melhor. Vocês citaram, né, a questão da confiança, de ser uma pessoa que transmite confiabilidade. O que mais aqui além da confiança? A questão da credibilidade. Teve uma terceira palavra que também vem na mesma linha. Ué, será que eu não vou encontrar aqui? Ela ficou fora? Muitas características aqui do humano, né? O ser humano, o ser honesto, altruísta, empático. Muitas características do lado humano, e ele traz isso. A questão da confiança, da integridade, forte, conectado com a visão, talvez foi o que a gente esqueceu aqui, né? Ele ressaltou também a importância do conhecimento, de ter a visão, e isso é verdade, né? As pessoas que a gente confia, ela dá credibilidade porque realmente ela está preparada para isso. Principalmente aquela característica do supervisor, que tem aquela habilidade técnica, né? E que ele acaba muitas vezes se transformando em supervisor e tendo cargo de chefe exatamente porque ele já vinha sendo um líder, porque ele é referência. Né? Alguém já viu isso, já vivenciou numa empresa, o cara não tinha cargo de gestão, só que ele era referência, as pessoas recorriam ao colega, pela questão do conhecimento que ele tinha. Vocês já vivenciaram isso? Ninguém vivenciou? Ninguém lembra de um exemplo desse? Aqui estou sublinhando o quarto, que é aquele de conectar as pessoas para esse propósito, como uma das colegas levantou, né? Que isso realmente é o mais difícil, né? Muitas vezes não é a gente saber o que a gente quer, mas são os outros estarem conectados com essa visão e para que a gente possa trabalhar juntos em prol disso tudo. Ficou muito show. Gostei também da 5, que ele traz que essas pessoas, elas dedicam tempo para ensinar as outras, e elas não ficam irritadas, elas não ficam enjoadas, e elas repetem quantas vezes for necessário os ensinamentos. Né? Ele se preocupa em desenvolver as pessoas para que elas alcancem os seus objetivos. Alguém gostaria de complementar a ideia aqui?
Eu. Fale, Nelson. Bom, falando tudo isso, que eu gostei muito da fala, eu vou retornar um pouquinho, eu gostei muito da fala do líder lá, principalmente do 7, de abdicar da questão da energia, às vezes tá triste, mas tem que continuar, e é basicamente tudo isso que foi falado por enquanto na aula dessa questão de liderança. É muito difícil ser líder, mas é muito complicado as pessoas julgarem o líder, no caso. Entendeu? É muito complicado. Muito obrigada, Nelson. Agora que a gente já tem as características, a gente vai assistir um vídeo que temos 4 personagens. O Pedro, o José, a Joana e a Maria. Aí a pergunta que vocês precisam responder é: qual é o estilo de liderança de cada um deles? Então eu vou colocar para a gente aqui o vídeo, o link, para quem não conseguir acompanhar, se tiver algum problema. Opa, o que eu fiz aqui? O link é este, né? Lembrem lá dos 4 personagens e anotem o estilo de liderança de cada um. Vocês lembram o nome dos personagens? Mas ele vai citar aqui. Pedro, José, Joana e Maria. Isso. Deixa eu mudar o meu modo de apresentação para que ele possa apresentar. Se vocês não chegarem a visualizar a minha tela e não ouvirem, me avisem, por favor. Não é este. É esse aqui, é a guia. Numa determinada empresa, existem 3 gestores. Pedro, que centraliza tudo para si, somente ele decide e sua equipe é totalmente insatisfeita. José, que além de sua equipe dar sugestões, elas participam de todas as decisões. Joana, que acha que sua equipe é bem madura e simplesmente deixam eles bem à vontade e eles produzem bem pouco. E Maria, que estuda primeiro os problemas e depois exerce a liderança cabível. Que estilo de liderança Pedro, José, Joana e Maria exercem? No final do vídeo, responda vocês. Olá, sou o professor Daniel Santana e o vídeo de hoje é sobre... Eu vou só repetir essa parte para ver se a gente pegou bem. Vamos ver aqui. Existem 3 gestores. Pedro, que centraliza tudo para si, somente ele decide e sua equipe é totalmente insatisfeita. José, que além de sua equipe dar sugestões, elas participam de todas as decisões. Joana, que acha que sua equipe é bem madura e simplesmente deixam eles bem à vontade e eles produzem bem pouco. E Maria, que estuda primeiro os problemas e depois exerce a liderança cabível. Que estilo de liderança Pedro, José, Joana e Maria exercem? No final do vídeo, responda vocês. Olá, sou o professor Daniel Santana e o vídeo de hoje é sobre os estilos de liderança. Caso você, na sua responsabilidade, numa empresa ou não, seja aquela pessoa que não deixa o grupo participar, que só você fixa as diretrizes e que todas as decisões só partem de você, vou te falar uma verdade. Suas características é de um líder dominador, ou seja, um líder autocrático. A palavra autocracia vem de governo por si próprio. E um líder com este perfil deixa sua equipe tensa e frustrada, pois o nível de agressividade dos liderados tende a aumentar. E o que pode acontecer é falta de iniciativa, a insatisfação no trabalho, a indisciplina, repressão e podem ter certeza, o grupo só fará as atividades se o líder estiver por perto. Agora, se você age ao contrário, permitindo que a sua equipe debata as diretrizes, seja participativa nas decisões e providências,
e que tem autonomia junto com você nas divisões da tarefa, pode ter certeza que você age com uma liderança democrática. A palavra democracia significa governo em que o povo exerce a soberania, e é a partir deste conceito que o líder democrático exerce sua função de gestão participativa. E você, sabe o que é gestão participativa? É permitir que a equipe não seja apenas a pessoa que faz, mas a portadora das ideias também. Ou seja, sua opinião, decisões e participações é extremamente importante. Na liderança democrática, os liderados são mais responsáveis, existe um clima mais agradável, melhor relacionamento e formação de grupo. E todos realizam a tarefa mesmo na ausência do líder. Tudo isso traz uma produtividade enorme. Caso você tenha participação mínima nas decisões, deixe seu grupo inteiramente à vontade, não avalia e nem regula os procedimentos e até as tarefas são deixadas totalmente pelo grupo, estamos na frente de uma liderança liberal, onde a produtividade tende a ser baixíssima, pouco respeito ao líder, perda de tempo e individualismo. Qual destes estilos devem ser utilizados? Só a democrática? A resposta é não. Existe um quarto estilo de liderança, que é a liderança situacional. Nela, você pode utilizar no momento oportuno qualquer uma das 3 lideranças anteriores. Vai ter momento que só você pode decidir e terá que ser um líder autocrático. Vai ter momento que é necessário chamar a equipe para decidir em conjunto, e isso é uma liderança democrática. Mas vai ter momento que tem que se afastar da equipe, e isso é uma liderança liberal. E você? Qual estilo de liderança está adotando? Faça uma reflexão. O engajamento da sua equipe, seus filhos, seus alunos. O que eles acham de você? Possuem medo? Te acham inspirador? Ou simplesmente te acham uma deixa a vida me levar? Exerça sua liderança com afinco, deixando claro o limite para cada momento. Pessoal, vamos responder a pergunta? Que estilo de liderança Pedro, José, Joana e Maria exercem? Vocês conseguiram identificar? Pedro, a autocrática, José, a democrática, Joana, a liberal e Maria, a situacional. Pessoal, esse é mais um vídeo, espero ter ajudado vocês. Então compartilhem, se inscrevam. Pessoal, não esqueça de comentar, deixa um recadinho lá para mim, tá? Dê uma sugestão e eu vou cada dia mais entender que vocês estão contribuindo com o vídeo e gostando também da produção dos nossos vídeos. Só assim, mais conteúdo será disponibilizado para vocês. Tchau, tchau, um forte abraço. Voltando. Opa, deixa eu mudar aqui o estilo da apresentação, só para a gente fechar aqui a noite, então, anotando os estilos de cada um. Então, temos aqui o Pedro. Autocrático. Autocrático. O José. Democrático. Democrático. A Joana. Liberal. Liberal. E a Maria. Situacional. Situacional. O que houve aqui? Saiu a cor. Isso. Resumindo, o que quer dizer? Que o autocrático, quando acontece um problema, ele não divide com ninguém, ele estuda o problema, traça a solução e simplesmente comunica para a equipe a solução. O democrático, ele faz o mesmo processo, ele estuda, ele traz uma solução, mas ele abre para os colegas, para os subordinados, para que juntos eles possam decidir se a solução dele é a melhor ou se o grupo tem uma outra que seja melhor. Ele se sente confortável se sair do grupo, sem problema. E a liberal, ela já não estuda o problema.
Ela joga para a equipe e a equipe, então, vai estudar e vai trazer a solução. E a situacional depende, né? Ela tem uma linha, mas em alguns momentos ela precisa ser mais autoritária, mais democrática, ela precisa dar uma equilibrada nisso. Pessoas, 22 horas e 32 minutos. Desejo para vocês uma